Então, nesta videoaula, o nosso objetivo é chegar à expressão do plano tangente a uma superfície. Então, dada a equação da superfície, quer na forma implícita, quer na forma explícita, e um ponto claro sobre essa superfície, um ponto situado sobre essa superfície, de coordenadas x0, y0, z0, desejamos então a equação do plano tangente a essa superfície. Ora, já vimos que a uma superfície z igual a f de xy, em um ponto dado, situado sobre essa superfície, há infinitas retas tangentes. E todas essas retas tangentes, elas estão, claro, situadas no mesmo plano. Porque elas tangenciam, é como se eu tivesse colocado, pinado uma roleta sobre o ponto P, onde aquela seta da roleta estaria fixada no ponto P e tangenciando a superfície. No momento que eu impulsiono a ponta da seta, essa roleta vai girar e em cada ponto onde essa seta se situa, eu tenho uma reta tangente. Portanto, eu tenho infinitas retas tangentes e todas essas retas tangentes estão situadas no plano tangente. Então, não é tão importante falar em reta tangente, né? Mas sim em plano tangente. Então, dada a equação da superfície z igual a f de xy, desejamos o plano tangente no ponto P de coordenadas x0, y0, z0, onde x0, y, onde esse ponto pertence à superfície. Ora, vimos em um outro vídeo que podemos definir um plano através do vetor normal a ele, mais um ponto pertencente ao plano. Então, repare, se um vetor n é normal à superfície, z igual a f de xy, então n é normal também ao plano tangente. Por quê? Repare, se a definição de plano tangente ao plano que oscula, ou seja, que toca sem secantear, toca sobre a superfície no ponto P, e ele apenas toca no ponto P, então o vetor que é normal a esta superfície também é normal ao plano tangente, certo? Uma vez que todas as retas que são tangentes à superfície estão situadas neste plano. E uma reta que fosse normal a esta superfície, por definição, ela é normal a uma reta tangente a esta superfície. Então, repare, uma reta tangente à superfície digamos, uma reta R e uma reta normal perpendicular à superfície.
digamos, uma reta S, é claro que R é perpendicular a S. Pela própria definição de reta tangente e de reta normal. A normal é perpendicular à tangente, portanto, é claro que o vetor normal, que seria paralelo à reta normal S, por exemplo, é também normal ao plano. E que vetor, então, é normal à superfície? Vimos já isso em um outro vídeo, que o vetor gradiente é normal à superfície no ponto x0, y0, z0. Mas que gradiente? Repare, se z é igual a f de xy, então grade de f pequeno, que é essa função aqui, tem apenas duas dimensões. Por quê? Porque se f é uma função de duas variáveis x e y, eu só tenho dρ de f, dρ de xy, mais dρ de f, dρ de y, j. Então, como eu posso ter com um vetor de duas componentes, um vetor normal a uma superfície que está no espaço, ou seja, como eu vou contemplar a componente z deste vetor? Então, está claro, nem que fosse por conta do número de componentes do vetor, que grade de f minúsculo é normal à curva de nível. E a curva de nível, sim, ela está em duas dimensões. A curva de nível é plana, é uma curva plana, resulta da interseção da superfície por um plano. Então, ela está contida em um plano. Então, grade de f minúsculo é normal à curva de nível. E não é isto que nós queremos. Não é isto que queremos. O que queremos? Queremos um vetor normal à superfície. Então, é claro que este vetor é grade de f maiúsculo. Observe que f minúsculo é a função dada na forma explícita e f maiúsculo é a função dada na forma implícita. Quem é f maiúsculo? F de x, y, z é z menos f minúsculo de xy. Então, estava aqui z igual a f de xy na forma explícita. Quando eu passo f de xy para o mesmo lado que o z, eu fico com z menos f de xy igual a zero. Então, agora eu tenho a forma implícita. Só que agora, esta função é uma função de três variáveis, só que, como ela está na forma implícita, a função é uma função de duas variáveis, ou seja, z depende de x e de y, mas agora meu f maiúsculo possui três variáveis aqui dentro, digamos. Portanto, grade de f é tridimensional. Então,
grade de f maiúsculo, avaliado em x0, y0, z0, é normal, é perpendicular à superfície z igual a f de xy no ponto de coordenadas x0, y0, z0. Muito bem, então vamos ver aqui como é que eu passo deste vetor normal para a equação do plano. Vimos em um vídeo que a equação de um plano dado seu vetor normal n e um ponto x0, y0, z0 pertencente ao plano, esta equação é nx vezes x menos x0 mais ny vezes y menos y0 mais nz z menos z0 igual a zero, onde, claro, nx é a componente x do vetor n, ny é a componente y do vetor n e nz é a componente z do vetor n. Vimos que podemos também apresentar essa equação como nx vezes x mais ny vezes y mais nz vezes z mais d igual a zero. E eu vou retirar o valor de d desta equação de cima ou substituindo o ponto x0, y0, z0 nas coordenadas x, y e z para determinar d. De qualquer forma, vamos descobrir que d é menos nx, x0, ny, y0, nz vezes z0. Observe que tem um sinal menos aqui fora deste parêntese, certo? Vamos ver então um exemplo. Dado, exemplo, dado o paraboloide z igual a x ao quadrado mais y ao quadrado e o ponto de coordenadas 1, 1, 2 pertencente à superfície do paraboloide, determine a equação do plano tangente ao paraboloide no ponto dado. Muito bem. Então, vamos primeiro obter a equação implícita da superfície. Equação implícita da superfície. Z menos x ao quadrado menos y ao quadrado igual a zero. Agora, grade de f, onde f é sua equação implícita.
Então, isso é f de x, y, z igual a zero. Grade de f é menos 2x i menos 2yj mais k. Portanto, grade de f avaliado no ponto 1, 1, 2 dá menos 2i menos 2j mais k. Certo? Então, componente x do vetor, menos 2. Componente y do vetor, menos 2. Componente z, mais 1. Portanto, como fica a equação do meu plano? Então, a equação do plano é nx menos 2 vezes x menos 1, ny menos 2, y menos 2, nz 1 vezes z menos 2. Tudo isso igual a zero. Portanto, eu posso ter menos 2x menos 2y mais z mais 2 y menos 1 aqui. Aqui é y menos 1. Perdoem. Y menos 1. Então, mais 2, 4, menos 2, 2 igual a zero. Observe que esta é, sem dúvida, a equação do plano, que também pode ser escrita como z igual a 2x mais 2y menos 2. Também posso escrever assim, na forma explícita. Também posso. Mas, observe que eu posso ter dois gradientes dessa função. Porque tanto eu posso escrever a função na forma implícita, z menos x ao quadrado menos y ao quadrado igual a zero, como posso escrever x2 mais y2 menos z igual a zero. Qual a diferença? Neste caso, este gradiente aponta para dentro da superfície. De que superfície? Do paraboloide. Enquanto este gradiente aponta para fora da superfície. Que superfície? Do paraboloide. Ah, professor, como é que você sabe? Que observe que só vai mudar as componentes, ó. Vamos chamar assim, grade de F1. Vamos chamar de F1 de x, y, z igual a z menos x ao quadrado menos y ao quadrado igual a zero. Então, grade de F1, vimos que é menos 2i menos 2j mais k. Enquanto grade de F2 só vai mudar o sinal. É 2i mais 2j menos k. Então, aqui seria F2 de x, y, z igual a x2 mais y2 menos z, tudo isso igual a zero. Então, observe por que este aqui aponta para dentro, enquanto este aponta para fora. Eu sei que ambos são normais, mas por que um aponta para dentro e o outro aponta para fora? De uma forma plana, como é o gráfico deste paraboloide x e z?
paraboloide é isso aqui, ó. Então, observe que um vetor normal aqui possui componente z positiva, ou seja, um vetor que está apontando assim, a componente vertical dele aponta também para cima. Portanto, se este vetor está apontando para dentro, a componente vertical dele é para cima. Portanto, assim eu sei que este aponta para dentro, porque a concavidade, digamos assim, deste paraboloide está voltada para cima. Portanto, a componente z do vetor é positiva. Ao passo que se eu tivesse um vetor aqui normal apontando para fora, observe que a componente vertical é negativa, certo? E por isso este aponta para fora. O principal deste vídeo é, como falamos no início, tenho a superfície z igual a f de xy. Tenho um ponto que pertence a esta superfície. Como determinar a equação do plano tangente? Então, passo 1. Primeiro passo, transformar a equação desta superfície numa equação implícita. Segundo passo, calcular o vetor gradiente da função implícita no ponto. Vai dar um valor numérico. As componentes x, y e z serão números. E por último, utilizar estas componentes para determinar a equação geral do plano tangente. Então era isto que queríamos apresentar e demos um complemento sobre a interpretação da direção, da orientação desta normal, que pode estar orientada para dentro ou para fora do plano da superfície, ok?